dia. Chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. 7h03 a partir desse momento, e com o apoio do Mini Shop Mercado e Mini Shop em Rosário, trazemos o nosso bate-papo da manhã de sabadão, hoje 13 de janeiro de 2024. Hoje tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da 99 a Cristiane Alves Braga, ela que é mentora, terapeuta, especialista em análise comportamental, oratória, inteligência emocional e empreendedorismo. Pelo currículo dá pra ver o grau da conversa aqui hoje, né? Mas acima de tudo, uma grande amiga que tem uma história linda de superação e que eu tenho certeza que vai mexer muito com você nessa manhã, vai somar muito em sua vida. Cristiane, um prazer receber você, bom dia. Bom dia, João, bom dia, Tiago, bom dia a todos os ouvintes que estão com a gente na 99.7. Prazer é meu estar aqui com você hoje, nesta manhã. Que maravilha, é muito bom estar com você e a sua história, o pouco que eu já conheço, já me encanta, eu já sei de tão bonita que ela é, mas eu gostaria de que você então hoje ficasse bem à vontade, como eu sempre digo pro pessoal, você tá em casa mesmo, tá? Vamos bater papo, vamos contar história, vamos conversar. O pessoal também tá te acompanhando lá no Instagram? Está aqui, quero desejar boas-vindas a todos os seguidores que estão chegando nesta manhã de hoje. Fica ligadinho aqui na 99.7, porque tem muita história hoje pra gente compartilhar. Bom demais. Lembrando que essa entrevista também está sendo gravada e depois será colocada aí no canal Palavra de Esperança com o João Batista. Tenho certeza que com todos esses meios nós vamos chegar em muita gente, viu? Tenho certeza. Cristiane, então vamos lá. Eu quero que você fique à vontade. Eu comentava com você fora do ar. O antes, o que aconteceu, a virada de chave e agora. Quem é a Cristiane? Conte pra nós um pouquinho da sua história. Fica à vontade. Tudo começou, eu falo assim que durante a nossa história há sempre vários desafios. E eu vou contar para vocês hoje, nesta manhã, alguns desses desafios para realmente impulsionar você, para que você não desista quando momentos desafiadores possam surgir na sua jornada. A Cristiane está falando para mim aqui hoje na rádio, é uma superação, né? Eu comecei a falar aos 9 anos de idade. Começar a falar aos 9 anos de idade, conseguir falar mamãe, a palavra completa, gente. Às vezes para você que começou falando lá, né, com seus 4 aninhos, 2, 3, independente da idade, foi fácil. Mas para mim foi um momento de muita superação. E através de uma busca constante por profissionais, por exercícios, né, e para uma solução, somente aos 9 anos, né, eu consegui estar falando. Então a Cristiane era uma pessoa tímida, retraída, né, chegava gente na minha casa, eu lembro como se fosse hoje, João, eu corria escondida no quarto. Porque eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, de estar com as pessoas. O julgamento, né? Antigamente não falava bullying, mas eu sofria muito bullying, né? Era outra palavra, eu era excluída das rodinhas, né? Eu tenho um irmão, ele é um ano mais novo que eu, então ele sempre era convidado para participar de várias coisas e eu não, que era um ano mais velha do que ele. Então aquilo foi se fechando, foi se criando uma grande trava, tanto psicoemocional, né? Como também física, que causou em mim um momento de retração. E enfrentar esse momento foi realmente bem desafiador. O que mais me motivou era a energia e a vontade de fazer acontecer e a fé dos meus pais. Né? Minha mãe não media esforços. Eu estudava na parte da manhã, na parte da tarde ela me levava sempre de bicicleta. Eu lembro como se fosse hoje aquela rua que não tinha asfalto. A gente levava em torno de 1 hora e meia para chegar, né, até a psicopedagoga, o qual ela desenvolvia alguns trabalhos comigo, já muito tardio. Né? Pensou que às vezes não ia ter uma efetividade, que eu não iria conseguir, né? Mas eu falo que onde há Deus, há esperança, há confiança e ação, as coisas acontecem. Né? E a partir de então, esse mover, essa busca contínua, a Cristiane começou a falar. E só te cortando, essa questão dos 9 anos,
qual era qual era o problema em si? Foi descoberto depois? Era algo emocional? É questão física? O que levava você a não falar até os 9 anos? Juntaram 3 fatores. Eu tinha a língua um pouco encurtada, né? Com o nascimento do meu irmão, em vez de eu evoluir, eu retraí para chamar a atenção dos meus pais. Ah, sim. Né? Então havia também um fator emocional muito forte envolvido, né? E a questão do diagnóstico, né? Realmente muito tardio, porque ficou esperando, né? E pensava que era normal. Aí quando eu fiz em torno de 8 anos e realmente não estava falando com perfeição, aí pediu para minha mãe buscar a PAI, né? Mas hoje eu acho assim que a PAI é uma escola realmente que transforma vidas. Sim. E minha mãe naquela época ficou com receio, nossa, eu vou levar minha filha para a PAI, né? E começou a buscar outros meios paliativos, com fonoaudióloga, psicopedagoga, né, médicos. E a gente foi trabalhando, né, no decorrer desse tempo, e a Cristiane conseguiu, né, tá falando. Então tinha tanto o fator psicoemocional como o fator físico, né, envolvido ali naquele momento. E a partir do momento que eu comecei a falar, depois de várias sessões, gente, foi inúmeras sessões, né, de fonoaudióloga, inúmeros exercícios. E o que não esquece, né, tinha uma psicopedagoga que chamava Dona Judite. Sou apaixonada, eu falei que eu quero encontrar ela e agradecer e contar para ela a transformação que ela fez na minha vida, né? Eu me emociono todas as vezes que eu lembro da Judite. Ela não me diz esforço, ela, Cristiane, passava mel em volta da minha boca e eu tinha que esticar a língua. Eu falava, tá doendo, tá difícil. Ela, não, você vai conseguir, vamos lá, né? E aquela energia, sabe, transbordava no meu coração e realmente fazia eu acreditar na minha capacidade. Que diferença faz um profissional que ama, um profissional, né? Que ama o que faz, João. Sim. E eu chego a me emocionar, eu falo que eu sou muito grata, sabe? A Judite, por ela ter me acompanhado durante alguns anos, né, por me desenvolver. Na época, né, tinha uma salinha no Cônigo Getúlio, na escola Cônigo Getúlio, e a gente ia para essa salinha e lá ficava horas e horas fazendo exercício, soprano isopor, né, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Gente, eu não conseguia falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? O pé do Pedro é preto. Quando eu consegui falar essas duas frases, não, eu pulei da cadeira, eu lembro como se fosse hoje, tinha uma água assim, eu derramei a água e foi uma alegria assim que transbordou, né? E eu olhei assim pra minha mãe e falei, mamãe, deu certo. Nossa, né? Muito bonito. Então, foi um grande tempo esse acompanhamento até que você conseguisse. Foi porque durante a minha infância, praticamente. A busca foi durante a minha infância. Foi toda uma luta longa. Foi toda uma luta. E a gente tinha pouco recurso, né? Eu sou de uma família simples, né? Meu pai eletricista de carro, minha mãe dona de casa, né? Então a gente não tentava, né? Ela fazia o que estava ao alcance dela, o melhor que ela podia, né? De acordo com o que estava realmente ao alcance dela. Então, demorou-se um tempo, né? E foi através dos professores da escola, falou, Cristiane, precisa de um acompanhamento, precisa de estar buscando, né? Realmente algo para que ela possa desenvolver e acompanhar a turma, né? Isso foi abrindo, né? Janelas para minha mãe, né? Juntamente com a minha tia, minha madrinha, Rufina, né? Ela uniu força as duas e realmente a gente começou essa busca. Aí a Cristiane começou a falar, falou assim, nossa, tudo resolveu, né? Era o maior gargalo, era a questão da fala. Gente, sempre atrás de uma trava, de um trauma, vem outras consequências, né? Então eu comecei a falar, mas a timidez, a retração, né? A questão de não conseguir se relacionar com outras pessoas continuou dentro de mim. As consequências que tinham ficado antes daquele tempo, o reflexo delas ainda existiam. Existiam, e muitos reflexos. E eu me sentia sozinha. Muitas vezes chorava no canto, escondido da minha mãe, né? Às vezes reclamava para ela. E ela falava, filha, mas insiste, vai dar certo. E eu acabei me encontrando um alívio, assim, de todo esse momento na comida, João. Então, eu desenvolvi uma compulsão alimentar muito forte. Comecei a comer demais compulsivo. Então, às vezes, na rua da minha casa, eu morava na rua São Geraldo, gente, lá não era asfaltado, e tinha uma mercearia, do Sr. Gaspar. Lá na mercearia do Sr. Gaspar vendia salame, ficava vários, vendia de tudo, era o nosso mercado daquela época, né? E vendia de tudo. E o que eu mais amava era um pão com salame e guaranazinho Artemis.
Só que a Cristiane não comia um pão com salame. Não, a Cristiane comia 3 pães com salame. E não se saciava. Por quê? A fome não era física, era emocional. E assim, minha mãe fazia pão de queijo, fazia várias quitandas, bolo. Eu comia meio tabuleiro de bolo, assim, sem pensar, como se fosse normal. Era uma fuga. Era uma fuga, né? E eu levei esse tempo para descobrir que isso era uma fuga. Então a Cristiane, enquanto uma criança sadia, né, que movimentava pouco, mas dentro do peso, chegou a pesar, né, até mais ou menos meus 12, 13 anos, 14, pesei 95 quilos, João. Sério? 95 quilos. E Vendo você hoje, né, magrinha, pastão, dá pra perceber a luta que foi, com certeza. Foi uma grande luta. Isso aos 13, 14 anos. E esse peso permaneceu assim comigo como algo que doía, sabe? Em vez de ajudar a Cristiane a avançar, retraía mais e mais, né? Porque a Cristiane era a menina da merendeira, a minha merendeira, né, era sempre a mais recheada. Tinha na época, né, a dona Zama, que fazia deliciosas sopas, e às vezes na escola não tinha todos os itens da sopa. Então cada aluno, né, levava. Meu pai, além de eletricista, ele sempre plantou milho, plantava mandioca, plantava arroz, algumas coisas em uma terra que tem. Porque onde que a gente morava era uma chácara. E a cidade foi chegando até nós, na rua São Geraldo, né? E lá tinha várias plantações. Então muitas vezes eu levava mandioca para a escola, né, levava aquilo que tinha para fazer a sopa. Porque eu era uma das também que mais comia dentro da escola. E eu olho hoje, né, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente transcendeu em questão de educação, em questão de alimentação. As escolas hoje conseguem, né, oferecer realmente tudo aquilo que os alunos, sem depender que os recursos, né, que os alunos levassem algum recurso para a escola. E durante esse tempo, minha mãe descobriu um programa que chamava Vigilante do Peso. Esse programa Vigilante do Peso acontecia no posto de saúde. Né? E lá tinha psicólogo, tinha uma terapeuta, tinha também o médico que acompanhava e também a nutricionista. Nesse programa Vigilante do Peso, eu comecei a ter tomada de consciência, né? Com acompanhamento com a psicóloga, com o terapeuta, com a nutricionista, que eu não precisava de comer tanto, né? Para me sentir aliviada, para me sentir bem na minha própria presença. E elas foram me dando outras alternativas, me substituir esse hábito da comida por alguma coisa. Muitas pessoas falam, onde que eu vou? Né? Às vezes eu vou num restaurante, vou tomar um café com as amigas, eu sempre levo minha garrafa de água. Eu tô vendo ali, ó. Já tomou quase 1 litro hoje. Né? E é algo que foi implementado em mim lá enquanto adolescente. Que né? bacana. Que eu poderia trocar o hábito de comer, né, por tomar água. O nosso mental, o nosso físico não sabe quando a gente está com fome ou com sede. E muitas vezes, como a gente não sabe, né, se é fome ou sede, a gente sempre opta o quê? Pela comida. Que está mais fácil, você não deixa pronto uma garrafa com água, você não se planeja, né? Então eu fui implementando alguns hábitos na minha rotina, no meu dia a dia, né? Logo também comecei, elas pediu para me ocupar meu tempo, né? Aos 10, 11 anos, minha mãe, comecei a vender Avon, Natura, comecei a vender Hermes, e foi uma forma de eu destravar, mudar o foco. Tirar o foco da comida e ocupar meu tempo vendendo revista. Então, como eu era de menor, eu vendia no nome da minha mãe, vendia no nome das minhas tias. E saía todo dia caminhando e oferecia a todas as vizinhas, as amigas da minha mãe, essas revistas. Né? E eu fui apaixonando, porque eu comecei a ver dinheiro, né? A receber dinheiro. A ter uma resposta do seu empenho, né? Do meu empenho. Isso foi despertando. Eu comecei a convidar amigas minhas, colegas, e a partir daí eu comecei a relacionar com as pessoas, porque muitas vezes eu tinha coisas que as meninas da minha idade não tinham, mas é porque eu trabalhava e eu conseguia comprar, né? Então eu conseguia comprar a minha sandália da Melissa, né? Comecei a trabalhar com 13 anos no Primeira Via Shopping. Então eu saía da minha casa, que era na São Geraldo, ia pro Primeira Via Shopping de bicicleta. Gente, pensa o tanto que era desafiador. A São Geraldo era cheia de barro, João.
Às vezes eu chegava até na casa da tia Nilza, que morava bem no finalzinho da São Geraldo, onde que já era asfaltado perto da Quirino Fonseca. E Sim. lá eu trocava de roupa, tirava o tênis embarrelado, jogava água na bicicleta para me conseguir chegar até no Primeira Via Shopping. 13 anos de idade. 13 anos de idade. E lá no Primeira Via Quem Shopping... conhece a cidade sabe que é longe pra caramba. É um pouquinho longe, né? E lá no Primeira Via Shopping, a Cristiane repunha papel higiênico, entregava panfletagem, atendia telefone, ajudava, às vezes, quando alguma funcionária faltava, eu substituía nas vendas, né? Uma das minhas, assim, que eu falo que foi minha mentora lá, era a Valdete, ela tinha uma loja que chamava Merlin Presentes. E na Merlin Presente vendia brinquedos. E tudo que tinha na Merlin Presente, sabe aqueles brinquedos, aquelas bonecas que você sonhava, que eu sonhava ter, né? E eu olhava para aquilo e sempre desejava algum brinquedo. Trabalhei na piscina de bolinha durante muitos anos, lá cuidando, colocando as crianças dentro da piscina de bolinha. Ajudei um tempo a Valdeste lá na Merlin Presentes. Consegui comprar uma boneca que tinha lá, que eu amava, né? E naquela época, o meu maior objetivo, o meu maior sonho, eu falo, o que me move, João, é desafios. Com eu sempre certeza. coloquei desafios para mim. Desafio de começar a falar, desafio de emagrecer, desafio de conseguir meu primeiro emprego, desafio de comprar minha primeira bicicleta. E meu primeiro grande desafio, né, além de começar a falar, além de questão do processo de emagrecimento, foi comprar uma calça da Zump, João. Olha só. Uma calça da Zump. Naquela época era quase o salário mínimo. João! Era Isso quase o mesmo. salário mínimo, tá vendo? Na época eu ganhava R$80. R$80. E assim, o meu pai me ensinou, e é um ensinamento que eu levo, que a gente nunca deve gastar tudo que você ganha. Que você precisa de economizar. Porque amanhã você não sabe se você vai Exatamente. ter saúde, né? Você não sabe se as coisas vão dar certo. Então eu pensava, eu ganho R$80. Se eu comprar a calça, eu gastava 3 meses, 3 salários para me comprar a calça da Zump. Nossa, meu Deus. O quanto era cara essa calça da Zump, né? Eu tenho lembranças. E eu peguei e falei assim, não, como que eu vou fazer? Todo mês, eu vou guardar em torno de 30% do meu salário pro meu sonho da calça da Zump. E assim eu fiz. Pedi pro meu pai abrir uma conta poupança para mim depositar o dinheiro. E o dinheiro da calça da Zump ficava em um cofrinho na minha casa, no meu quarto, para mim ver. Mas é assim, o para dinheiro, realizar o sonho, o que né? motiva. O meu sonho grande era tirar a carteira quando eu fizesse 18 anos. Certo. E com 15 anos eu queria uma festinha. E eu queria comprar Então, eram as metas Era estipuladas. as metas estipuladas. Com 15 anos eu queria uma festinha, né? E queria um som. Meu sonho de 15 anos era comprar um som que tinha 5 CDs, João. Olha tinha só, 5 ostentação. tinha 5 CDs. Era o carrossel. O carrossel, o som da Gradiente. Eu sei, muito O bem. som da Gradiente. Eu passava na Eletrosom, João, e via aquele som Gradiente e falava, quando eu fizer É esse 15 aqui. anos, é esse aqui. E no começo tinha só de 2 CDs. Aham. Aí depois criou o carrossel. Eu falei, não, eu quero de 5 CDs, né? E a partir desses sonhos, dessas metas, desses objetivos, levou a Cristiane a movimentar, a começar a se relacionar, a começar a emagrecer. O próprio fato da Cristiane de bicicletinha, né? Porque antes a Cristiane não movimentava. E de bicicletinha pro shopping, né? Levou a Cristiane a começar a emagrecer, né? E até hoje eu sou obesa em manutenção, João. Até hoje eu dou manutenção. Se eu saio um pouquinho, paro de fazer atividade física, né? A Cristiane, eu tenho uma facilidade enorme de engordar. Pisquei, né? Recentemente eu fiz uma viagem, né? Fiquei 4 dias, né? A gente acaba saindo um pouquinho, porque não faz atividade, né? E em 4 dias eu consigo engordar assim 2,5 kg com maior tranquilidade. Vigilância total. Né, com maior facilidade. Então, a partir daquele momento, com a ajuda dos profissionais, a Cristiane começou a implementar gatilhos mentais, né? Sempre eu posso, eu consigo, eu sou capaz, né? Sempre nada temas, Deus está comigo o tempo todo, não se enfraqueça, né? Eu tinha uma rede de apoio e a partir dos princípios, né, que meus pais foram me dando, né? E assim, eu compartilho isso muito com os meus clientes, com meu filho até hoje, né? São 7 princípios que regem a minha vida desde criança até hoje, né? O primeiro princípio, João, nunca tenha vergonha de ser bom.
Muitas vezes eu chegando de bicicleta suja lá no shopping, eu tinha vergonha. Eu tinha receio. O que as pessoas, o que a minha colega de trabalho que ia de moto, que ia de carro, ia pensar de mim? E conversando com minha mãe sempre falava: filha, nunca tenha vergonha de ser bom. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio também que eu levo para minha vida e que faz muita diferença é que saiba sempre escolher boas amizades. As pessoas às quais você relaciona muitas vezes direciona o seu caminho. O terceiro, tenha temor a Deus e seja grato por tudo que você vivencia. Que seja um momento desafiador, que seja uma conquista. Agradeça. Minha mãe sempre falava: agradeça pelos pequenos detalhes, por você abrir os olhos, por você acordar. E quando eu falo de agradecimento, de gratidão, eu lembro, João, a gente não tinha condições de todo aniversário, minha mãe não tinha condições de fazer uma festa, mas ela fazia uma festa do jeito dela, sabe? Ela acordava a gente com alegria, ia no jardim, às vezes apanhava uma florzinha, um galinho e fazia a festa. Acordava, amassava um pão de queijo e levava pra gente na cama. Essa era a maior festa, né? A gente fazia uma oração e começava realmente o nosso dia de uma forma diferente. E a partir do momento da simplicidade, da gratidão, né, que foi despertando no meu coração, eu emociono. Não tem como, até eu tô emocionado. Porque esses são os verdadeiros valores, é o que fica pra sua história. Você falou de tanta coisa forte e você lembrou da flor que a sua mãe te dava. E isso é o que mais mexeu com você até agora. né? Pensa o valor que isso tem para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um homem, uma mulher formado. Coisas simples, a nossa vida feita assim mesmo. A nossa vida, gente, é feita de coisas simples. E por que muitas vezes a gente passa, vive num corre-corre, numa agitação e não para agradecer? Não para entender, né, que eu acordei, olha que bênção, eu estou andando, né? Eu tenho saúde, eu tenho uma família que eu posso contar, né? Eu tenho pessoas que abraçam comigo as causas. E a partir do momento que a gente tem essa base, você fala assim: ai, Cristiane, você tinha essa base, eu não tenho essa base, mas eu quero te contar que você tem uma base muito maior. Você tem um grande pai, uma grande pessoa que está com você em cada dia, que é o nosso grande Deus, que é o capitão de todas as jornadas. Então, se você não teve uma base familiar, se você não teve um pai que te apoiasse, uma mãe que te apoiasse, você tinha algo muito maior que esteve sempre com você. E o entendimento, assim, que é importantíssimo, que os nossos pais sempre compartilham com a gente aquilo que eles têm da melhor forma. E o meu pai, né, é mais fechado, é mais rancoroso. Minha mãe é um transbordo de amor, de simplicidade, de doação. Mas eles conseguem dar aquilo que eles tiveram. Meu pai também. E eu sofri muito, João, porque eu demorei a entender isso. Porque eu cobrava muito do meu pai, né? Eu queria que ele me amasse mais, eu queria que ele fosse diferente. E não, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Claro. Meu pai muitas vezes não recebeu o amor do pai dele. Como vai doar algo que ele não cultivou, não foi cultivado dentro dele, não né? foi cultivado, né? Então, é desafiador. Eu, ainda enquanto criança, até esqueci de mencionar, antes de eu ir para a escola, João, meu pai cortava o capim, né? E eu que carregava, eu e meu irmão. A gente vestia o calango, que era uma blusa de manga comprida para não arranhar os braços. Isso a gente tinha 8, 9, 10 anos de idade, né? E levava o capim até o desentregador para meu pai moer, antes dele ir para o trabalho, que ele tirava o leite da vaca antes dele ir para a oficina. E a gente ajudava ele a cortar, arrumar esse capim antes de ir para a escola, antes das 7 horas da manhã. Isso era uma rotina. O que eu mais não gostava, João, que eu às vezes chorava, era limpar chiqueiro. João, limpar chiqueiro para mim era um desafio assim que doía na alma. Porque eu falava: gente, mas por que meu pai faz isso comigo? Limpar chiqueiro, cortar capim, rapar curral, aquele tanto de cocô de vaca. Mas o limpar chiqueiro, gente, doía lá na alma. Porque não era só o fato de rapar o chiqueiro, era o fato de ficar fedendo, gente. Eu fedia, a gente ficava impregnado. Eu tomava banho, mas parece que aquele cheiro do chiqueiro, João, parece que ficava no meu corpo.
e vencer esse momento, né? Meu pai levou tempos para conseguir um ajudante. Era a minha oração de todos os dias para ele conseguir alguém para ajudar ele, né? Nessa lida do trabalho, porque era realmente desafiador, né? E tudo, gente, tudo é passageiro. A nossa melhor escola é a nossa própria história. Hoje eu olho assim para minha história e falo, gente, quanta aprendizagem, né? Então do princípio eu passei pro assunto, porque vai lembrando, João. Mas eu tô lembrando os princípios. Ó, antes dela continuar com os princípios e continuar essa história, gente, 7h28, o tempo voa aqui, meu Deus, eu tô obcecado aqui na história, até esqueci da hora. Eu quero pedir a você que tá aí nos ouvindo, que quiser participar, quiser partilhar algo dentro dessa experiência, o telefone nosso que o WhatsApp é o 99998-3199, ok? Aqui do estúdio, você entra em contato com a gente vai colocar o seu áudio, a sua história dentro dessa partilha que a Cristiane está fazendo conosco. O outro princípio, João, é sempre faça da melhor forma para não ter que repetir. Muitas vezes eu já chegava no meu trabalho um pouco cansada. Eu falava assim, mãe de Deus, eu tenho que chegar lá, tenho que subir escada, tenho que ir nos banheiros, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que entregar panfleto, né? Tenho que ir nas lojas, entregar as correspondências. Aí ela falava para mim, filha, faça da melhor forma para você não ter que repetir. E isso eu trago para minha vida também. É um princípio. Tudo que eu pego para fazer, eu sempre coloco o meu melhor. Eu sempre coloco o meu coração. Eu sempre peço para Deus, antes de eu estar aqui, eu pedi, né, para Deus abrir o caminho, para que eu pudesse falar aquilo que fizesse sentido para as outras pessoas que se conectassem a esse momento, né? Eu tenho como desafio, né, comecei o ano passado, João, ler a Bíblia. Então, durante todo o ano, eu leio a Bíblia pela manhã e sempre partilho todas as manhãs no meu Instagram um trecho da Bíblia, né? E no final dos 365 dias eu consigo ler a Bíblia. Eu comecei o ano passado e esse ano eu falei, eu gostei tanto que eu coloquei também como desafio para mim. Então, tenha hábitos que norteiem a sua trajetória. E tudo que você fizer, faça da melhor forma para você não ter que repetir. Outro princípio é que você precisa acreditar na sua capacidade. Acreditar na sua a primeira pessoa a acreditar na sua capacidade, no seu sonho, no seu projeto. Você fala, ai, Cristiane, eu tenho um sonho grande. Ai, eu não vou conseguir. Se você já falar que você não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo, não. Você pode ter certeza que você não vai conseguir. Né? Lá quando a Cristiane sonhava, né, referente à calça da Zump, eu falava assim, eu vou conseguir. Sabe o que eu fazia, gente? Eu imaginava. No shopping tinha uma loja que vendia calça da Zump e da Zan. Se eu contar pra vocês que a vendedora já estava cansada de me ver. Eu ia lá, eu experimentava a calça. Eu experimentava a calça e falava assim, essa calça vai ser minha. Aí a vendedora Alessandra falava assim, Cristiane, mas todo ano vem coleção nova. Falava desse jeito, todo ano vem coleção nova. Você falou que, né, vai demorar um tempo, todo mês troca. Às vezes essa que você está experimentando não vai ser a sua calça. Eu falei assim, não, mas se não for essa, vai ser bem semelhante. Eu ia lá no espelho, olhava. Já sabe? quero tomar o gosto, então já vou experimentando. Gente, então esse fato de mentalizar e imaginar a calça fez toda a diferença na minha jornada. Namorando foco, ela, né? Namorando, Tiago. namorando. Isso mesmo, eu namorava. Então, se você tem um sonho, que seja de empreender, né, que seja de emagrecer. Eu tinha uma blusinha, né, ligada ao meu processo de emagrecimento. Eu tinha uma blusa que minha madrinha tinha me dado, a tia Nilza. E eu engordei. E era uma blusa de lese, que ela tinha feito, uma blusa linda, ela era costureira, e fez essa blusinha pra mim com manguinhas, com rendas, e como eu engordei, essa blusinha não servia pra mim, né? E eu ficava imaginando eu emagrecer e entrar nessa blusinha. O que a Cristiane precisava de fazer para emagrecer e vestir essa blusinha? O que a Cristiane precisava de fazer para conquistar a calça da Zump? Para conseguir conquistar o som gradiente, né, de CD. Então, é essa clareza que norteava o meu processo. Esses eram os objetivos. Os objetivos. E o que fazer para chegar até lá? Você já tinha em mente também. Já tinha em mente, né? Então, para mim conquistar o meu processo de emagrecimento, a minha nutróloga, a minha nutricionista, né, a minha educadora física, os profissionais que me acompanhavam, vigilante do peso, falaram, Cristiane, primeiro, você precisa de mudar sua mentalidade. Segundo, você precisa fazer uma atividade física. Terceiro,
Você precisa de monitorar o que você está comendo. O que você come está nutrindo de verdade? E uma coisa que ela me falava, tudo que a gente precisa se atentar, a gente precisa atentar ao que a gente nutre. O nosso físico, o nosso mental e o nosso espiritual. Essa é a tríade que rege a minha vida. Todo dia, gente, pela manhã, se atente. O que você está fazendo para você nutrir o seu mental? E nutrir o seu espiritual? E nutrir o seu físico? A comida que você come, nutre verdadeiramente o seu físico? A sua conexão com algo maior, com o seu Deus, com a sua crença, o que fizer sentido para você, está sendo nutrida? Você está próximo? Você está distante? E referente ao seu físico, ao seu autocuidado? Ao seu mental? O que você vem colocando na sua mente? Que você acredita na sua capacidade? Que você é capaz de nortear a sua vida? Né? Que você pode construir realmente uma vida, uma trajetória incrível? Que você está inspirando outras pessoas? Já parou para pensar? Que o que você vive hoje é algo que você desejou, às vezes, alguns anos atrás, e você hoje não parou para agradecer? E passa despercebido os detalhes à sua volta? Então, é uma imensidão de coisas que a gente precisa se atentar para a gente progredir na nossa jornada, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser filho amado de Deus. Antes você parou no sexto. Isso. Falta um. Falta um. Eu quero só pegar um gancho a respeito de você falar. Aconteceu algumas pessoas nos últimos dias, mas essa semana eu encontrei com uma pessoa no centro da cidade, é Manuel, se eu não estou enganado, até me peço desculpa se eu tiver errado o nome. Ele perguntando se o programa estava continuando, que ele estava ouvindo. Ele disse assim: você não tem noção do quanto esse programa tem feito a diferença para muita gente. E aquilo me deu dentro de mim um up, uma força, um entusiasmo. E aí quando você dizia a respeito de fazer algo em prol das pessoas, eu falo que isso aqui muito mais, a sua partilha, muito mais do que uma exposição só da sua vida, eu acredito que hoje você está conseguindo levantar muitas pessoas que estavam caídas. E acredito que através do programa, se estiver acontecendo, eu hoje saio daqui muito mais feliz do que quando eu cheguei. Eu cheguei feliz, mas eu vou sair muito mais, porque isso que você disse agora é o que eu acredito sempre. Eu não vou conseguir fazer todo mundo que nos acompanha feliz, você não vai convencer todo mundo com a sua história, mas se uma pessoa hoje, a partir de hoje, começar uma nova trajetória na sua vida, a sua missão e a minha, já valeu a pena. Já valeu a pena. Que lindo saber disso, né? Ser grato pelo que aconteceu, por essa história, porque eu digo sempre para as pessoas, eu falo muito isso, para com essa mentalidade de querer esquecer sua história. Esquece isso pra lá, não. Aquilo que você viveu fez com que você fosse quem você é hoje. Não, isso é totalmente verdade. Fez você ser você quem é. Opa, travei tudo. Fez você ser quem você é hoje. Isso é o que eu acredito. Então não esqueça a sua história. A sua história, por mais dolorosa que ela seja, ela compôs a sua trajetória. E você é. Ponto. Então, ouvindo você falar, eu estou já dizendo: Thiago, prepara os próximos programas, porque ela tem que voltar. Não vai dar para contar tudo. Não, tem muito. E aí? E a gente escolhe a história que a gente conta, né? Claro. Se você quisesse que a gente ficasse aqui o dia inteiro, a gente teria muito assunto para trocar. Acredito que viu, sim. João? Né? E quando eu falo da questão da jornada, a clareza, de onde você quer chegar, onde eu estou e onde eu quero chegar. É o que norteou toda a minha jornada. Né? Então, o último pilar: tudo o que começar, termina. Por mais que seja desafiador, tudo o que você começar, termina. Gente, muitas vezes eu pensei em desistir do emprego do Primeira Via Shopping, mas foi muitas vezes. Vocês imaginam, Cristiane, com a barrela, chovendo, e você indo trabalhar debaixo de chuva, e a bicicleta e o pneu não rodar porque o barro travava tudo. E você descer da bicicleta e chegar todo sujo, chegar até trocar de roupa. Uma das minhas primeiras patroas chamava Cíntia. Lá tinha uma loja de adornos, de joias no shopping. E eu era funcionária dela, uma loja muito requintada, muito chique. E um dia ela virou pra mim e falou assim: a partir de hoje você vai trazer uma roupa, né? Vai vir com a roupa maior que chegar, que você vai tomar banho pra ficar na loja, porque eu tô sentindo que você está suada. E você vai usar esse uniforme social aqui. Gente, era um uniforme lindo, impecável.
Mas eu nem me via naquele uniforme, de tão chique que era, né? E todo dia chegava, né? E vestia aquele uniforme e trabalhava. Mas era desafiador para mim, né? Aquele simples fato de vestir aquela roupa social. Eu achava que ela estava, tipo, com preconceito em relação à minha pessoa. Olha o complexo, né? De inferioridade. Que via lá de criança. E, na verdade, ela queria me ajudar. Queria fazer algo de bem pra você. A gente sempre tende a olhar como humilhação. A hora que você falou, a primeira coisa que já veio na minha mente... Aí tá mais uma superação. Porque você tinha que abrir mão daquilo que você até ali estava e era pra vestir aquela camisa literalmente, né? No sentido real. E eu sou muito grata a ela. Aprendi muito com ela. Eu falo que durante a minha jornada, eu tive vários patrões. E eu aprendi pontos positivos e pontos negativos que eu não deveria fazer com ninguém. Né? A gente precisa tratar todo mundo igual. E às vezes... ela tratava um pouco diferente fulano ou beltrano por questão de status, porque o outro tinha mais, outro tinha menos, então eu podia oferecer um chá, um vinho, um champanhe e outro não, né? Então tinha essa diferença. Uma coisa que eu aprendi, eu acho que todo mundo tem que ser tratado igual, né? Resumindo, gente, a Cristiane conseguiu, né, realmente a calça da Zump, né, nos meus 15 anos. E o som? Consegui meu som gradiente, gente. E eu era apaixonada, eu era do fã-clube do Daniel. Então, qual foi o primeiro DVD, João? Do Daniel. O primeiro DVD foi do Daniel, né? E... assim, foi muito gratificante, assim, eu ter conseguido emagrecer, né? Até os meus 15 anos eu ainda continuava gordinha, mas em relação ao peso que eu tinha antes, eu já estava mais magra, né? Eu consegui chegar no peso desejado, eu estava em torno de 19 para 20 anos, hoje eu tô com 42 anos. Né? Tem um filho de 12? Tenho um filho de 12 anos, né? Tenho 23 anos de casadas, né? Eu sou muito grata pela família que eu construí, pelo esposo, né? O Denis é meu apoiador, né? Do Primeira Via Shopping, a Cristiane foi trabalhar na indústria de rações patentes como secretária, né? Lá eu trabalhei durante muitos anos, comecei como secretária, fui para auxiliar financeiro, depois como coordenadora financeiro, e tudo foi evoluindo, né? Lá eu aprendi muito com o São Antônio Quiabo, com o Clênio, né? Com o Henrique, que era a pessoa que trabalhava comigo no financeiro, que eu sou muito grata. E assim, gente, o São Antônio não está mais aqui, o São Antônio Quiabo, mas ele virava pra gente, ele dava um aperto de mão e um abraço que eu continuo dando o mesmo abraço que eu recebi. Eu adoro abraçar, João, eu adoro sentir as pessoas. Bem-vindo ao time, eu também. Conectar com pessoa, né? E a questão do abraço começou lá, ainda enquanto eu era criança, com a dona Teovina. Mas eu vou deixar essa história para outro momento. Outro dia nós vamos... Outro dia. Falta 5 minutos, você tem que contar a respeito do que você faz hoje. Isso. Conta para nós esses últimos 5 minutinhos. Eu vou deixar essa história para outro dia do abraço. Vocês já viram que nós vamos ter história. Peraí, tem ouvinte participando aqui, ó. Gilberto, bom dia, João Batista, que maravilha de entrevista, que exemplo de vida, que Deus lhes abençoe, abraços, Gilberto. Nossa ouvinte Maria contando que lá na chácara também tá chovendo, acho que é na região inteira, viu, querida Maria? Tem participação aqui da Eliane, mandou um áudio, vamos ver o que a Eliane falou pra gente, vamos ver se vocês estão ouvindo aí, deixa eu colocar aqui pro pessoal depois ouvir no canal, né, Tiago? Eu lembrei hoje, fala, Eliane. Parabéns, Cristiane, você é das minhas. Obrigada pelas suas palavras, por tudo. Que programa, viu? Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar, você ouviu, pode né? comigo, vou voltar sim, tá? Ó, até o mês de março, o último sábado de março, já tá tudo fechado os nossos entrevistados. A partir de abril eu já vou reservar a data. Pode ter o maior prazer, né? E consegui, né, a questão do som, consegui a minha calça da Zump. E a Cristiane, né, comecei a falar um pouquinho da minha trajetória, eu fui trabalhar na Rações Patentes, lá eu trabalhei durante muito tempo, aprendi várias coisas com o São Antônio, com o Clênio, com toda a equipe lá, com o Henrique, e de lá, né, eu fui para a Unimed, me tornei coordenadora financeira e faturamento, e foi onde eu comecei a me abrir, né, ainda mais para entender mais de pessoas, porque lá eu liderava pessoas, e eu comecei a buscar ferramentas para me entender do comportamento humano. Minha primeira formação foi Ciências Contábeis, depois eu especializei em Análise Comportamental, Psicologia Positiva, né? Me especializei em empreendedorismo, em gestão comercial, dentre outras formações.
e apaixonei, gente, por essa área do humano. E eu entendi que eu sabia de número, entendia de financeiro, de planejamento, mas a empresa, onde é que eu estivesse, só ia ter resultado se eu entendesse de pessoas. Então eu aliei pessoas e também, né, a questão do financeiro. Porque se a pessoa se conhece, entende mais do seu propósito e está ali, que a minha equipe, fica mais fácil da gente canalizar para os resultados que a gente tanto busca, que a gente tanto almeja. E lá eu fiquei quase 7 anos na Unimed e a rotina era bastante intensa e acabei me desligando da Unimed, né, e surgiu a Portal Desenvolvimento Humano. A Portal Desenvolvimento Humano nasceu lá do projeto da faculdade, enquanto eu estava na minha primeira graduação, né, do projeto de TCC, estudava no Unipam. Esse projeto ficou engavetado durante 10 anos, né, e nasceu a Portal juntamente com meu filho, né. Esse ano a Portal faz 12 anos. Olha que chique. Né, faz 12 anos. É a porta de transformação das pessoas, a porta de transformação das empresas, né. Hoje a Cristiane ajuda pessoas a estar no controle. Eu sempre falo com meus clientes, né, para se tornar capitão, né? Se tornar capitã e capitão é gerenciar o seu emocional, o seu físico e o seu mental ao mesmo tempo, direcionando, tendo como base um capitão maior, o nosso grande Deus. Entendendo que você nunca está só na sua jornada. Independente do que você vivenciou, as histórias que você passou, você terá sempre um recomeço te esperando. E é esse recomeço que me espera, que espera você, ouvinte, que espera você, João, você, Tiago, né? Todos vocês que estão comigo aí também, né, nessa live de hoje, porque a partir do momento que a gente entende que é um recomeço, a gente não se fica, né, paralisado naquela dor, naquele momento de sofrimento. Eu passei por inúmeros momentos desafiadores, por inúmeras dores, né? Tem várias outras histórias que em outra oportunidade, eu conto para vocês, né? Que eu superei, mas é a certeza que a gente nunca está só na nossa jornada, né? Que existe realmente energias que você pode acessar, que direcionam sempre a nossa vida. E eu gosto muito, ô João, a gente já estendeu o tempo aí, ou pode falar mais? Como que tá aí? Eu tô ouvindo o áudio do ouvinte que está participando com a gente para colocar aqui, mas pode falar, pode sim, fica à vontade, né? Só acabar de ouvi-lo para colocar ao vivo aqui. Ah, ok. Durante toda a nossa, né, trajetória, a gente sempre tem escolhas, né? E eu quero que você escolha uma parte da sua história. Eu desafio você aí de casa, né? Você aí também está comigo nessa live de hoje. Eu desafio você a escolher uma parte da sua história. Uma parte da sua história que traz superação, que traz alegria, que traz reconhecimento. Porque muitas vezes a gente espera reconhecimento do outro. Mas espera aí, o quanto você reconhece você? Reconhece você enquanto pessoa, reconhece você enquanto profissional, reconhece você enquanto filha, enquanto filho amado de Deus. Quantos milagres você já pediu para Deus e esse milagre já foi atendido e você ainda não parou para agradecer? A gente às vezes foca na dor, foca no vitimismo, foca na desilusão e se apega e se prende, né? Não se permitindo aproveitar a jornada, não se permitindo olhar para o alto e perceber que hoje está chovendo, mas ontem estava um dia lindo do sol. E aí, você parou para agradecer esse dia de sol? Você parou para agradecer as pessoas que conectou, que acrescentou na sua vida? Desafio você também a enviar uma mensagem para aquela pessoa que contribuiu. Se eu tivesse o contato hoje aqui, eu enviaria o contato para minha professora Judite, eu enviaria também gratidão para todas as pessoas que acompanharam no meu processo de emagrecimento vigilante do peso, sabe? Enviaria também um convite para o Celso do Primeiro Via Shop, que era administrador, né? Para a tia Zezinha, né? Para as pessoas, para a Valdete da Merle, né? Que abraçou comigo, que teve paciência, porque a gente enquanto adolescente, né? Eu era criança adolescente, então eu sei que foi desafiador para eles me ensinarem, né? Para me entender o que eu precisava de fazer, né? Para a vendedora lá da loja, que fui lá várias vezes experimentar a calça, ela teve paciência e deixar eu experimentar a calça da Zump. Todos contribuíram com seus sonhos. Todos contribuíram com meus sonhos. Ser grata a essas pessoas é muito bonito isso. Né? Então, eu preciso de agradecer. E na minha jornada espiritual, eu sou muito grata ao Padre Rui. Sabe, o Padre Rui foi um padre, assim, que pegou na minha mão. Olha, que falou assim pra mim, muitas vezes, Cristiane, você não está só. O que você precisar, eu tô aqui para te ajudar.
E eu lembro como se fosse hoje, quando ele veio de Coromandel para Patos de Minas, né? A gente recebeu, mas com o coração frio, porque o padre que estava aqui estava saindo, né? E foi, assim, uma perda, né? E o padre Rui chegando de Coromandel para Patos de Minas. E eu ainda assim um pouco fechada, porque eu tinha um apego ao outro. Mas o novo, gente, traz mudança. Às vezes traz dor, traz um sentimento, às vezes, de perda. Mas, ao mesmo tempo, traz também novas conquistas. E essa, pode falar. Não, termina, conclui que eu vou colocar o ouvinte para falar com a gente. É esse sentimento de conquista, de gratidão, que leva a gente a mover na nossa jornada, chamada vida. Que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Ó, tem o João Pessoa, que está participando com a gente, que mandou um áudio. Bom dia, João Batista. Estou aqui sempre curtindo o seu programa. Parabéns para a Cristiane pela história de vida dela. Ela vai motivar muitas pessoas com as suas declarações aí. Parabéns por todo o programa aí, viu? Cada vez está sempre superando um programa, esperando o outro. Então, um dia de muita paz aí, viu? Que bacana. Também o André Amaral disse que participava trabalhava na Principal, mas conhecia o Denis da Cresa. Esteve aqui com a gente semana passada, no nosso poeta André, e também mandando aquele abraço dizendo: estou ouvindo aqui essa linda história de superação. Eu não ouvi o áudio do Rafael, mas vamos colocar aqui e ver se a gente, né, dentro da programação. Opa, bom dia, tudo bom? Tudo tranquilo? Levantei de manhã, saí aqui, estou escutando a moça na entrevista, não sei nem o nome dela, mas eu achei muito interessante a palavra dela, sabe? Ontem eu vim de patrocínio, eu vim pensando nisso, eu vou mandar uma mensagem para minha tia, que eu sou muito grato a tudo que ela fez por minha vida inteira, né? E aí a moça agora está falando exatamente isso, da gente ser grato, né, das coisas que a gente teve, das pequenas coisas que a gente teve, e exatamente isso, mandar uma mensagem para uma pessoa que foi grata. Muito gratificante a palavra aí, parabéns, viu? Abraço, bom dia. Ô, Rafael, que bacana, isso só confirma isso que nós vivemos aqui hoje de manhã, né? Cristiane Alves Braga, mentora, terapeuta, especialista em análise comportamental, oratória, inteligência emocional e empreendedorismo. Foi um grande, imenso prazer receber você aqui na 99. Essas lágrimas, esses olhinhos brilhando, é porque sua história é linda. E ela motivou, encorajou, tocou muita gente nessa manhã. E vai chegar em muito mais depois através do canal Palavra de Esperança. Depois a gente vai divulgar o dia que essa entrevista vai sair para as pessoas acompanharem. Eu fico muito grato por você fazer parte dessa história que é o Café com Esperança. Obrigado. Eu que agradeço, João, agradeço a cada ouvinte, né, que se permitiu conectar com a gente nesta manhã de hoje, né, agradeço a vocês, né, meus seguidores, né, que realmente fazem da minha vida sentido, né, e que cada um de nós, né, possamos cada vez mais, né, ter a clareza que você sempre tem algo a partilhar, né, que você tem algo a contribuir e que você não fique aí, né, porque durante muito tempo eu fiquei recuada. E com medo, às vezes, do julgamento, das críticas, né? E a partir do momento que eu me abri, eu falo que a minha missão hoje é ajudar, né, as mulheres a ter cada vez mais um empreendimento, a gerenciar cada vez mais as suas emoções, a superar, a empreender, fazer seu empreendimento de sucesso, bem como os homens, as empresas também, né? Adoro motivar, engajar as pessoas, né? Sempre quando alguém me convida para participar de um treinamento, palestra, debate, eu sempre, só se realmente eu não puder mesmo, João, mas eu sempre tento encontrar uma brecha na minha agenda, né, para realmente, né, fazer sentido. Hoje a Cristiane, enquanto mentora, empreendedora, né, eu faço tanto parte da Portal, como também da Cresa Papelaria, sou sócia do meu esposo, que abraçou comigo vários sonhos, então eu também sou muito grata ao meu esposo por acreditar em mim, a minha família, aos meus pais, eles também fazem parte, mas isso vai fazer parte de outra história. Mas pro pessoal entrar em contato com você, Instagram, aonde que eles te acham aí, menina? Conta pra nós. Bora, eu quero convidar vocês a se conectar comigo, né, no meu Instagram, Portal Desenvolvimento Humano, e também no meu pessoal, Cristiane Portal. Hoje a Cristiane tem o Instagram Desafio das Capitãs, né, voltado para emagrecimento. Então, se você quer emagrecer, ter a melhor qualidade de vida, conecta comigo lá no @Desafio das Capitãs. Olha, né? que bacana. Então tem o @Desafio das Capitãs, né? Então, lembrando, você pode também se tornar uma capitã, pode também se tornar um capitão, gerenciando cada vez mais o seu pensar, o seu sentir e o seu agir, com propósito e realmente com metas definidas para você se sentir uma pessoa mais realizada. Então conecta comigo no meu Instagram, Cristiane Portal C, e também
Portal Desenvolvimento Humano. Aguardo vocês e fala lá, assim, desse jeito. Cristiane, estava com você na live, ouvi você na rádio ou assisti você no canal do YouTube. Eu vou ficar muito feliz para saber se eu te contribuí, se algo mudou na sua jornada com um pouquinho da minha história. Muito bom, 99998-3199, você participa com a gente. Bom dia, Cris, obrigado, viu? Eu que agradeço, João, bom dia a todos vocês. Tenham um abençoado dia rodeado de muita paz, bênção, ações e também gratidão. Tamo junto. Amém, 7h53, vamos lá. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: WSom, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067. Xodó, restaurante e pizzaria, Praça da Matriz em Lagoa Formosa. 34 3824 1050. Ericel, reparo avançado. Telefone 34 3825 7808. Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza. 34 99906 2521. Sua encomenda com rapidez e segurança. Papele, papelaria e presentes, 34 99665 4990, Avenida Afonso Queiroz, 1550, loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Providência Diesel, Avenida José Soares Machado, 641, bairro Planalto. Telefone 34 99114 9826. Moraes Turismo, viagens para São Paulo e Goiânia, turismo e fretamento, 99175 4094, 99247 1190, Moraes Turismo. Angélica Viagens, 34 99207 2851. Já raiou o novo dia, chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah.